vocês buscam desenvolvimento pessoal, e olha, eu tenho uma notícia para você, tá? Para você que está buscando autoconhecimento, autodesenvolvimento, ser uma pessoa melhor a cada dia, em algum momento da vida de vocês, vocês vão precisar olhar ali para o passado, buscar aquela criança, né, que ficou em algum lugar daquele passado e acolher aquela criança, gente. Se reconectar com ela novamente. Tá, mas por que isso? Porque do 0 aos 7 anos foi aquela fase que a gente experimentou, né, o sofrimento, que a gente experimentou a falta de alguma coisa que em dado momento foi muito importante para cada um de vocês. Só que a criança, gente, ela não tem essa inteligência, né? A criança não tem a bagagem que o adulto tem para lidar quando essa dor vem, para lidar quando a falta chega. E aí o que acontece? Essa criança, ou seja, esse adulto que está aí, que já foi criança um dia, acabou tendo uma experiência lá na infância que gerou uma ferida. E essa ferida que todos nós temos, tá, gente? Não adianta fugir, todos nós temos essa ferida emocional, ela causa um grande impacto na nossa vida, tá? Isso até hoje. Como, Aline? Que impacto é esse? Ela causa um impacto na hora da gente tomar uma decisão, na hora da gente agir, na forma com que a gente se relaciona com o outro, na forma com que a gente trabalha, na forma com que a gente enxerga o mundo. Tá, tudo bem, mas o que o Enneagrama tem a ver com isso? Gente, o Enneagrama, para quem aqui ainda não sabe, para quem ainda não é aluno, está aqui pela primeira vez, ainda nunca ouviu falar de Enneagrama, o Enneagrama, pessoal, nada mais é que uma sabedoria milenar que ela é usada há mais de 2.500 anos. E vamos combinar, né? Se ela é usada há mais de 2.500 anos, é porque funciona, é porque tem qualidade, né? Tem procedência. E aí, o que a gente faz? Através do símbolo do Enneagrama, que é um símbolo processual, a gente trabalha o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal através do conhecimento da nossa personalidade. Todos nós temos uma personalidade aqui, né? Todos nós temos uma criança ferida. E aí a gente pode ver o Enneagrama como se fosse uma máquina do tempo. Poxa, Aline, uma máquina do tempo? Por quê? Uma máquina do tempo, porque o Enneagrama, ele tem o poder de nos levar lá naquele momento que a gente era criança, lá naquele momento, para a gente voltar a entender qual foi a experiência que eu tive no passado. Essa experiência, o que ela me gerou? E isso faz com que a gente entenda e conheça que todos nós temos uma personalidade, não é assim, Carol? Muito bem, Aline, é isso mesmo. E é importante, né, que a gente contextualize, ou seja, por que a gente escolheu falar da criança ferida? Por que esse tema é um tema que a gente está trazendo para dividir com vários alunos? Aline, você agora me ajuda recebendo, pessoal? Deixa comigo. Então, por que a gente escolheu esse tema? Por que a gente entende que ele é relevante para você? Porque, gente, para qualquer processo de desenvolvimento comportamental se consolidar, para que nós olhemos de forma consciente e intencional para a nossa jornada de desenvolvimento. E por que eu estou falando jornada? Porque o processo de desenvolvimento não é um fim, não é um lugar que a gente chega lá, eu estou me preparando para estar desenvolvido. Desenvolvimento é uma jornada. E para que a gente possa trilhar essa jornada, caminhar com preparo, com estrutura, sabe? Sem dor no pé, sem parar machucado na trilha,
tudo começa com o conhecimento dessa criança ferida. Porque essa criança ferida é o que a gente tem mais próximo da nossa essência. Né? A criança ferida é aquilo que a gente tem de ligação com aquela criança feliz que nós fomos um dia. Porque todos nós fomos plenos um dia. Todos nós fomos inteiros um dia. E a experiência da vida, a experiência, a visão do mundo fez com que a gente distorcesse o nosso olhar. Eu tenho um poema do Fernando Pessoa que eu gosto muito e que ele diz que a criança que eu fui, eu deixei chorando pela estrada para vencer quem eu sou hoje. E hoje, vendo que o que eu sou não é nada, eu preciso voltar, resgatar e trazer essa criança para o hoje. É um poema lindo, né? Que vale a pena procurar, porque é exatamente isso que o Eneagrama faz. O Eneagrama faz com que a gente olhe, com que a gente saiba em que ponto da nossa jornada essa criança ficou. E ele liga o nosso GPS, nos dá o mapa para que a gente volte, resgate essa criança e possa, e assim, voltar para o hoje completo. Por quê? Porque essa criança é parte de nós, ou melhor, essa criança somos nós. Somos nós, esse adulto. Esse adulto está carente dessa criança que ficou lá atrás. Né? No Eneagrama, a gente encontra o mapa que nos ajuda a chegar lá. Né? Mas a pergunta que a Aline fez é: como é que se forma essa personalidade? Gente, é importante que a gente comece falando que a nossa personalidade, ela não se formou e ela não apareceu. Quando a gente dá o treinamento de Enneagrama, a gente diz o seguinte, que a experiência de infância, ela é fundamental, é decisiva para a formação da personalidade. E é mesmo. A percepção que a criança teve do mundo, da vida, ela é fundamental para a estruturação da personalidade. Mas é muito importante que a gente entenda que não é o que aconteceu na infância que moldou a minha personalidade. Não é o que aconteceu, mas sim a percepção dessa criança. O que aconteceu na infância, gente, foram os gatilhos para despertar o que já existia em nós. Ou seja, nós nascemos com uma predisposição para a personalidade. Né? E para falar disso, eu preciso falar da dimensão maior da nossa vida, sabe? Da dimensão superior da nossa vida, que tem a ver com a nossa essência. Nós somos seres essenciais, seres, pessoas que vieram para aqui, para o mundo, com um conjunto de coisas a fazer, que tem gente que chama de missão, tem gente que chama de propósito, tem gente que chama... Não importa como a gente chame, mas cada um de nós veio aqui para essa vida com o objetivo de fazer entregas, com objetivos de realizar. É a nossa ligação, é a nossa ligação divina, essencial, superior, várias são as palavras dadas. E quando a gente veio aqui para a existência, nós recebemos um pacote, né? Que foi essa essência é a casa dos nossos talentos, essa essência é a casa do que de melhor tem de nós, do nosso melhor. Então, nós temos essa essência. Então, a gente veio para cá e recebeu um pacote. Temos a essência, nossa essência é a ligação com o nosso eu divino, com o nosso eu sagrado, nosso eu superior, que é o nosso melhor. A segunda coisa que a gente recebeu foram 3 instintos. Lembra? Todo mundo que fez Eneagrama está conectado com isso. Nós recebemos 3 instintos em equilíbrio. Nós recebemos uma herança ancestral. A genética nos explica isso. Nós recebemos uma herança ancestral como uma sabedoria que nos ensina a sobreviver,
a nos relacionar com o outro e a pertencer. Só que quando a gente recebeu isso, isso estava em equilíbrio. E nós recebemos uma terceira coisa, que foi a predisposição para a nossa personalidade. Então, quando a gente nasceu, nós ainda não tínhamos uma personalidade. A gente tinha uma essência próxima do nosso melhor, a gente tinha instintos em equilíbrio e a gente recebeu uma personalidade, ou melhor, a predisposição para uma personalidade, que iria se manifestar quando houvesse necessidade. Ou seja, aqui para todo mundo que já trabalha em Enneagrama conosco, já está tendo um upgrade, sabendo o seguinte, que a nossa personalidade, ela é uma predisposição. Nós já nascemos com a estrutura para ser cada um daqueles padrões que a gente conhece no Enneagrama. Mas quando é que essa predisposição vira realidade? Essa predisposição vira realidade, gente, na necessidade. E quando é que existe essa necessidade? É quando a nossa criança entra em contato com a dor. Aqui entra a criança. Quando a nossa criança entra em contato com a dor, quando a gente nasce, essa nossa criança um dia, ela foi plena, ela se sentia amada por completo. Todos nós temos 3 grandes motivações na vida. É a motivação do amor, ou seja, a motivação de nos sentirmos amados, a motivação da segurança e a motivação do pertencimento, da importância. Então, todos nós nos sentíamos plenos em algum momento da nossa vida, mesmo que tenha sido somente na barriga da nossa mãe. Nós nos sentíamos amados, nos sentíamos assegurados e nos sentíamos importantes. Só que o contato com a vida, seja lá na barriga ainda, seja depois que essa criança nasceu, trouxe uma turbulência. Por quê? Cá para nós, esse mundo é complicado, né? Então, em determinado momento, essa criança sentiu ou falta de amor, ou falta de segurança, ou falta de se sentir importância, né? Importante. Então, ela sentiu isso e, cara, o que trouxe? Uma dor profunda, porque ela era plena. E aí, uma dor profunda se instalou, né? E aí, essa criança precisou se defender. E foi exatamente nesse momento que a personalidade ou o Enneagrama se manifestou como uma forma de proteger essa essência, uma forma de Carol, proteger o que de melhor. Oi, Aline. tá travando um Cortou um pouquinho o pouco? seu sinal. Isso. E aí, melhorou agora? Estamos te ouvindo bem. Me ouvindo bem? Então, gente, nesse momento em que a criança entrou em contato com essa dor, nesse momento onde ela não deu conta da falta do amor, da falta da proteção ou da falta de se sentir importante, foi que a personalidade despertou, foi que ela apareceu. Ela apareceu como forma de proteger a essência, forma de proteger o que a gente tinha de melhor, tá? E isso, gente, não foi fácil para nossa criança, não foi fácil para nós. Sabe por quê? Porque quando a gente era pequeno, o que é que a gente sabia? Quando a gente precisava de qualquer coisa, quando alguma coisa era ruim, nós tínhamos uma estratégia, que era chorar. A gente chorava e era assim a forma da gente manifestar a nossa insatisfação, porque é como a criança sabe reagir. E aí a personalidade chega e vem como essa estratégia. Então, agora a gente pode olhar a personalidade como parte integrante do ser, como uma estratégia de defesa, né? É uma estratégia de proteção, porque essa dor gerou um fluxo, estruturou um fluxo
de comportamento. E eu quero dizer que a personalidade, ela traz um fluxo, a formação, esse momento da formação, do despertar da personalidade, ela trouxe, que foi por volta, na estrutura completa dos 7 anos, mas a formação básica, a mais importante, há aproximadamente até uns 3 anos, e a fase da vida intrauterina tem um peso enorme. Então, estruturou um fluxo interno. Essa ferida, essa dor, estruturou um fluxo de pensamentos, sentimentos, sensações e reações. Ou seja, e esse momento começou a estruturar uma estratégia, onde o primeiro aspecto é o aspecto mental. Ou seja, a primeira coisa é a interpretação que a criança tem da vida. Cada um de nós teve uma interpretação do que aconteceu. E é importante dizer que algumas coisas nem aconteceram, mas essa criança interpretou e começou a pensar sobre essa dor que ela sentiu. Ela sentiu essa estrutura e começou a pensar sobre essa dor. O segundo aspecto que essa criança, o segundo passo foi o sentir como aquela dor impactou no seu estado emocional. Né? E, por último, isso se transformou em reação lá na sua estrutura física. Então, a partir de agora, essa criança pensa, sente e reage, e age. Né? E aqui é importante dizer, gente, que eu digo que a parte mais libertadora para quem é pai, para quem é mãe, é que os nossos pais, a gente pode cometer o equívoco nesse momento de pensar, foi alguma coisa que o meu pai ou que a minha mãe fez que me fez agir dessa forma. E é importante dizer aqui que os nossos pais entregaram para nós o seu melhor, mesmo que o seu melhor tenha sido pouco, mas foi o melhor que eles conseguiram entregar naquele momento, tá? E os pais, gente, eles funcionaram simplesmente como pessoas que nos acolheram, que nos amaram, que nos protegeram da melhor forma deles. Só que eu, como ser individual, eu tive uma percepção que não é responsabilidade deles. Então, a primeira coisa que entender de criança ferida nos faz é agradecer ao nosso pai e à nossa mãe por tudo que eles nos deram, porque foi o melhor que eles tinham naquele momento. Você agora, a partir do momento que você entra na tua jornada de desenvolvimento, nós estamos falando com o adulto que mora em você, com a consciência de que você faz escolhas na vida adulta, apesar de muitas vezes, de forma inconsciente, a reagir e agir ainda usando a estratégia que você elaborou lá na infância. E esse é o porquê da gente estar aqui falando dessa criança ferida, para que você entenda que estratégia você usou e que estruturou o teu comportamento. Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, gente, a gente não deve, quando a gente começa a entender de personalidade, aqui tem vários ex-alunos, alunos e ex-alunos, a primeira pergunta que a gente, quando entende da personalidade, entende qual é o nosso tipo, a gente pergunta, mas por que que eu sou esse tipo? Por que que é assim que eu faço? Por que que eu tenho essas esses desafios comportamentais? A gente tem que virar a chave da pergunta. Não é porque eu sou tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Não é por quê, mas é para quê. Para que eu tenho aquele conjunto de comportamental. E eu começo dizendo que o primeiro para quê é para proteger o que você tem de melhor, para poder dar estrutura à manifestação do que você tem de melhor. Então, entendamos que a nossa personalidade, a nossa essência é o que a gente tem de melhor, e a nossa personalidade nos dá os meios para que a gente consiga expressar o nosso melhor.
Só que entre essa intenção, que era a intenção na nossa formação, nós tivemos aí alguns atrapalhos nessa vida, nessa caminhada. Essa personalidade, ela cresceu demais. Essa personalidade tomou vultos maiores, a ponto de, em alguns perfis, ela se confundir com o nosso todo. Então, aquilo que era parte tornou-se todo, ou melhor, passou a se ver como um todo. É uma miopia. Por isso a importância da gente entender essa jornada, para que a gente possa, através do entendimento no nosso campo mental, a gente poder ressignificar o nosso campo emocional. E ao ressignificar o emocional, mudar o nosso comportamento. Esse é a grande sacada do autodesenvolvimento, é a grande sacada. Então, gente, agora que a gente contextualizou, trouxe o horizonte, o olhar, ou seja, fui para cima da montanha, agora eu posso falar da experiência de cada uma dessas crianças. E aí, como a Aline bem disse, nós recebemos uma chuva de solicitações de alunos, ex-alunos, para que a gente pudesse, de fato, ganhar profundidade nesse tema que é tão importante. Então, hoje, nós vamos fazer, nós vamos nos dedicar a 3 crianças feridas, que são as crianças feridas dos tipos instintivos. Amanhã, nesse mesmo horário, às 20 horas, nós vamos falar das 3 crianças feridas dos tipos emocionais. E na sexta-feira, para fechar esse ciclo, às 20 horas, nós vamos falar das 3 crianças feridas dos tipos mentais. Então, a gente ia entregar para vocês aqui um workshop das 9 crianças feridas e nós vamos entregar 3 masterclasses com 3 grupos. Para quê? Para que vocês possam entender com profundidade e extrair dessa sabedoria, dessa informação, caminhos, um olhar para a estratégia do teu desenvolvimento. Tudo bem? Então, gente, Carol, posso só dar um agora... recadinho aqui enquanto você toma uma aguinha aí? Claro, vai lá. Pessoal, para quem é aluno e ex-aluno, essa é uma grande oportunidade de estar revivendo, né, de estar atualizando algumas coisas que acabaram ficando um pouco esquecidas, né? Então, todas as vezes que a gente prepara esse conteúdo para vocês, é no intuito, na intenção de estar fomentando essa sementinha, porque o Enneagrama, gente, ele é vivencial. Se a gente passa pelo treinamento, esquece a apostila, esquece o conteúdo, o nosso desenvolvimento ele não acontece. O nosso crescimento ele vai ter uma estagnação. E não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês continuem crescendo, que vocês continuem se desenvolvendo. Por isso que a gente preparou esse conteúdo para vocês com muito carinho, para que vocês tomem dessa pílulazinha diária que vai trazer muito resultado e muita consciência na vida de vocês. Carol, era isso, tá bem? Aline, fantástico isso que você falou. Até porque, gente, hoje todo mundo, de forma acertada, busca autodesenvolvimento. Só que às vezes a gente busca autodesenvolvimento, e aí quando chega naquele momento que a gente entra em contato com a dor, a gente diz assim, não, tá bom, já dei conta, né? Foi legal, eu já compreendi aqui meu perfil, meu tipo, e tá bom. Mas a gente para, porque o nosso inconsciente diz assim, ó, não, agora vai entrar no momento que você vai precisar se comprometer com a tua mudança. Por isso, o autoconhecimento é jornada e não fim. Então, cada vez que eu trabalho determinadas áreas da minha vida, o meu eu que clama por crescimento diz eu quero mais. Só que querer mais significa mais esforço, significa mais compromisso, significa ter que encarar dores, olhares que muitas vezes eu coloquei numa caixinha e fechei para poder vir para a vida adulta. Só que hoje eu já sou adulto. E o nosso verdadeiro lugar está onde está a nossa essência, gente.
A nossa verdadeira felicidade, completude, inteireza está onde está a nossa essência. Se nós ficarmos somente ali, ó, paralisados ou andando, dando passinhos, vai e volta, faço um treinamentozinho aqui e volto, nós vamos sentir um incômodo. Ao invés de sentir o ganho daqueles passos que nós demos, nós vamos sentir um incômodo. Por quê? Porque o novo eu clama para que você chegue lá. Aquilo, a tua essência, quando você dá um passo de desenvolvimento, ela vê acender uma luz e diz assim, que ótimo, nós estamos chegando no lugar que era para eu estar. Só que aí eu paro. Então, os encontros, esses nossos encontros têm a ver com continuar caminhando. É como se fosse mais uma estalagem naquela jornada, naquela trilha. Pois bem, falamos e conectamos a criança ferida dentro do nosso processo aqui. Quem é essa criança? Essa criança foi a criança que eu deixei lá atrás. Essa criança sou eu. E hoje, todos os problemas no campo dos relacionamentos, dos resultados, aquilo que nos incomoda tem a ver com a estratégia que nós construímos. E aí eu vou começar falando nós vamos falar hoje dos 3 ativos. Eu vou começar falando da estratégia da criança 8, né? Quem é a criança? Quem é o tipo 8 para aquelas pessoas que não conhecem Eneagrama? O tipo 8 é um dos perfis mais ativos do Eneagrama, que tem nas suas competências realização, entrega, objetividade, determinação, tem tudo isso, mas tem um conjunto de desafios ligados à agressividade, ligados a um olhar único, a domínio, a comando. Tudo isso está no pacote dessa personalidade, competências e desafios. Então, gente, a primeira coisa quando eu vou falar de um tipo, de um perfil, é fazer a seguinte pergunta: para que a pessoa tem a personalidade 8? Para que essa pessoa é pioneira, determinada, objetiva, mas também agressiva, individualista, dominante, para que ela veio para a vida? Ela tem um motivo. Todos nós temos um motivo. Mas o tipo 8, o para quê do tipo 8, é para que ele pudesse nos ensinar sobre iniciativa, desbravamento, pioneirismo. O tipo 8 veio para a vida para nos ensinar como tomar a frente das coisas onde muita gente titubeia. Não desistir frente aos grandes desafios quando muitos desistem. O tipo 8 veio para a vida para nos encorajar, né? Encorajar as pessoas, mostrar que elas têm capacidade e condição, porque como ninguém, o tipo 8 encoraja as pessoas, vê nas pessoas o que muitas vezes nem elas acreditam. E ele faz isso com muito poder, com poder de persuasão. E ele veio também para se encorajar, porque os desafios que o tipo 8 passou pela vida necessitava dessa firmeza, necessitava dessa objetividade, desse posicionamento diretivo. Então, para que eu sou tipo 8? É para isso. E aí, gente, vamos entender um pouquinho como é que foi a experiência de infância dessa criança. Essa criança, ela teve lá na infância, às vezes até bem perto, ainda na vida intrauterina, uma experiência e uma sensação de insignificância, de ser desvalorizado, de não ser visto, de não ser reconhecido, sabe? Por isso, o tipo 8 vem para a vida buscando ser forte, ser dominante, sabe? Por quê? Porque a sensação que ele teve foi que ele não tinha valor, que as pessoas não reconheciam o seu valor.
A sensação de não ser importante. Imagina, para uma criança pequena, a sensação de não ser importante, de ser qualquer um. A criança 8, gente, era uma criança que tinha inocência, confiava em tudo e em todos, né? Ela confiava, ela era uma criança de coração aberto. Só que em algum momento na vida dela, ela interpretou que foi traída, que foi enganada. Então, a criança 8, ela que confiava em todo mundo, interpretou que foi enganada. E enganada não foi por qualquer um. Ela já confiava em todo mundo, mas tinha uma pessoa que ela confiava muito, que era sua figura de amor. E essa criança interpretou que foi traída e enganada pela sua figura de amor, sua figura de maior afeto. E sabe, e essa é a primeira sensação mental do 8. E aí ele pensa assim, mas essa pessoa que eu tanto confiava, como é que ela fez isso comigo? E aí vem uma conclusão mental. Sabe por que ela fez isso comigo? Porque eu sou vulnerável, porque eu sou fraco, porque eu sou sensível. Foi por isso que essa figura de amor me enganou. E ó, já entendi uma coisa. Eu não demonstrar fraqueza. Porque se essa figura de amor me enganou, imagina o restante do mundo. Então, eu não posso ser vulnerável, eu não posso demonstrar fraqueza. E a segunda conclusão que essa criança teve foi: todos vão me enganar. E isso estruturou o comportamento da criança, do perfil, da personalidade 8. Né? No campo emocional, se no campo mental ela pensou, olha, fui enganada porque sou fraca e vulnerável. Se eu não fosse, eu não teria sido enganado. E aí, no campo emocional, ela entendeu uma coisa: não posso confiar em ninguém, somente em mim mesmo. Sou eu contra o mundo inteiro e o mundo inteiro contra mim. Então eu tenho que ser forte mesmo. Eu tenho que ter costa larga, eu tenho que me preparar. E aí qual foi a reação no campo físico? Passar a uma imagem de força. Então, essa criança, desde pequenininha, que não aceita vulnerabilidade, não lida com vulnerabilidade. Então, ela não aceita que está cansada. A criança pequenininha, a mãe diz, meu filho, vamos descansar, ele está caindo de sono. Não, eu não estou com sono, mas está caindo de sono. Então, ele não aceita vulnerabilidade, não aceita sensibilidade. A mãe e o pai vai abraçar e ele fica meio distante, porque ele entende que sensibilidade é sinônimo de fraqueza. Agora, gente, isso lá naquela criancinha de 7, 8, 9 anos, já nessa idade ela já manifesta essa reação física. E qual foi, gente, o gatilho que estruturou isso no comportamento 8? Foi a crença de que todos estão contra mim. E para que eu sobreviva nesse mundo, que é um mundo perigoso, eu tenho que conquistar e passar a imagem de força e respeito. E tem mais, eu já chego nos lugares atacando, porque todo mundo vai me atacar, então eu ataco primeiro. Eu vou lá e me posiciono logo, falo alto logo, né? Isso foi o gatilho que estruturou a crença do tipo 8. Sabe? Eu não dou troco, eu já saio na frente, porque eu não espero que ninguém me ataque. Eu vou lá e ataco. E essa gente, e o tipo 8 trouxe essa estratégia para a vida adulta. E quais são as consequências disso? O tipo 8 cresce achando que não precisa de ninguém, sendo autossuficiente ao extremo. Porque é bom ser autossuficiente, mas autossuficiente ao extremo é ruim. O tipo 8 foca na sua independência, ou seja,
Eu não posso depender de ninguém, porque as pessoas vão me enganar. Então, financeiramente, eu vou tentar ser independente. Nem quero trabalhar para nenhuma empresa, vou tentar ser empreendedor. Emocionalmente, não se permite que acessem seu coração. E aí fica uma pessoa mais dura, sabe? Podendo, inclusive, afastar as pessoas que ele ama, manter essas pessoas à distância. Isso quer dizer que o tipo 8 não ame? Ele ama e ama muito. Aqui tem um coração gigante, só que ele mantém as pessoas afastadas para que ele não manifeste a sua sensibilidade. Tá? E aí passa a vida não aceitando ajuda, buscando controlar as pessoas, as relações, sendo a última palavra em tudo, na vida dos filhos, sabe? Na vida da esposa. Diz, você vai fazer isso, você vai fazer, comandando com punhos de ferro a sua família, sendo diretivo num local que ele poderia ser amoroso. E foi assim que esse é o impacto e o reflexo dessa percepção infantil na vida adulta do tipo 8. Quer ser a última palavra, sabe? Fala, o filho, quando vê um filho sofrendo, quando vê uma esposa triste, diz, por que você está triste? A vida não é para os fracos, não, a vida é para os fortes. Então enxuga essas lágrimas e levanta, vai trabalhar, que é trabalhando que a gente resolve a vida. Essa é a estrutura de pensamento desse perfil. E tudo isso como defesa. Esses são os impactos na vida pessoal. E quais são os impactos na vida profissional, gente? Busca ser a última palavra em todas as suas situações profissionais, com uma baixa escuta do que vem dos outros. Às vezes o gerente diz assim, doutor fulano, o senhor não devia fazer isso, não. Essa empresa é minha, quem manda nela sou eu, sei o que é bom para ela. Então, traz essa última palavra, porque pensa o quê? Vai me enganar, fulano de tal vai me enganar. Então, eu já estou aqui dizendo quem manda. O que mais atrapalha o 8 na vida profissional, gente, são os excessos. Os excessos, excesso de energia, excesso de cobrança, excesso de exigência do outro. Então, isso faz excesso de diretiva, de objetividade, que se transforma em grosseria. Tipo 8 é campeão de assédio moral por causa desse excesso. E aí, gente, isso são os aspectos negativos. Os aspectos positivos, o tipo 8 encoraja as pessoas, dá mais responsabilidade, confia que a pessoa pode ir. Às vezes ela está meio despreparada e o tipo 8 empurra ela na piscina e diz, sei que você vai dar conta. E isso é bom. Isso é o lado positivo. Mas o tipo 8 vive uma vida, uma liderança solitária nas suas organizações. Pode ser na empresa que ele fundou, e a gente vai encontrar muitas pessoas desse perfil tirando coisas do zero e levando lá para cima. Ou numa empresa em que ele trabalha uma liderança solitária. Sabe por quê? Quem tem coragem de contestar um perfil desse? Quem tem coragem de encarar ele e falar que ele está errado? E às vezes ele está errado. Então, olha a perda que a escolha dessa estratégia que cega, que sequestra a consciência desse perfil, desse tipo, faz. E quanto esse perfil teria de condição de levar as pessoas a grandes lugares. Mas esse sequestro de consciência o impede. Sabe? E aí ele pode querer ir rápido demais, pode escolher somente pessoas fortes para caminhar no caminho e deixar de lado a análise, a ponderação, a conexão e o sentimento, sabe? Quem é que sofre com a liderança do tipo 8? As pessoas mais sensíveis, porque ele considera sensibilidade a fraqueza. E gente fraca é só para eu proteger, não é para eu confiar. Então, gente,
Essa foi a nossa criança 8. E essas foram as estratégias que aparecem hoje na vida. Alguns de vocês se identificaram com essa jornada? Coloca no chat aqui para mim se conversou com vocês, vocês se identificaram, se perceberam pessoas no seu convívio assim. Enquanto a gente vai caminhando, vão colocando aqui no chat para mim, porque é importante a gente saber disso. Só que esse não é o único instintivo. A gente tem outro instintivo, que também percebeu a mesma coisa, né, Aline? Mas se comportou de forma diferente. Quem foi? Exatamente, Carol. Temos mais 2 instintivos aqui. Agora eu vou falar do tipo 9. Já estou vendo ex-alunos aqui, tipo 9. Então, é para vocês que eu vou falar agora. Gente, assim como o tipo 8, né, ele teve uma ferida e uma sensação lá na infância, o tipo 9 também. Inclusive, é a mesma ferida. Porém, o tipo 9, ele interpretou esse acontecimento, né? Ele teve uma interpretação dessa experiência de uma forma diferente. Como a Carol disse, tipo 8 tem a sensação, né, de insignificância, de ser desvalorizado. O tipo 9 também. Só que o tipo 9 ele vai pensar o seguinte: poxa, eu me sinto insignificante, eu me sinto desvalorizado, e aí, gente, vai se anestesiando, vai deixando as coisas como estão. Mas vamos lá, para quê? Né? Para que ser o tipo 9? Qual o fundamento de ser o tipo 9? Gente, o tipo 9 traz coisas maravilhosas para a gente. Traz muitas habilidades, muitas competências. Uma delas, gente, é o poder de mediação que essas pessoas têm. Sabe aquelas pessoas leves? Aquelas pessoas que estão sempre com uma cara boa, com uma cara afetuosa. Então, a gente vai ver aqui pessoas que são ótimas em mediar conflitos. Sabe quando está aquela situação um pouco mais acalorada? O tipo 9 chega, coloca o ponto de vista, ouve um, ouve o outro, tira uma conclusão, gente, que vai beneficiar a todos. Então, é aquela pessoa que tem calma, que tem esperança naqueles momentos que a gente precisa de parar, respirar, entender o que está acontecendo, qual que é o cenário, e aí o tipo 9 é ótimo nisso. Porque, gente, eles têm uma verdadeira empatia. Sabe aquelas pessoas que sentam para ouvir o outro sem julgamento? O tipo 9, quando ele está ouvindo a outra pessoa, ele não está fazendo juízo de valor do outro. Ele está ouvindo atentamente. Ele está colocando, gente, amor naquela escuta. E todas as pessoas que rodeiam o tipo 9, é muito comum a gente ouvir tipo 9 e falar, poxa, as pessoas me procuram para pedir uma opinião, para pedir, para verem o que eu penso sobre algum assunto, sobre alguma situação, né? Porque eles têm essa energia amistosa, apaziguadora. E é isso que eles trazem para a festa da vida. Mas vamos entender como que o tipo 9 interpretou, né, a questão da experiência de infância. Gente, o tipo 9 na infância era aquela criança leve, espontânea, comunicativa, falava bastante. Mas aí, em dado momento, a percepção, né, como ele interpretou aquela situação, aquela experiência de infância, foi que toda vez que ele se posicionava, toda vez que ele falava alguma coisa, seja com os amigos, com os pais, com os adultos, a sensação que ele tinha, gente, era de não ser ouvido. Sabe aquela sensação, poxa, eu falo, ninguém me ouve. Eu faço, ninguém me vê. E aí ele começa a pensar, será que minha voz não está sendo ouvida? E aí vem na cabeça dele o seguinte, incrível isso, porque o outro fala a mesma coisa que eu, é ouvido. O outro faz a mesma coisa que eu, é visto. O que está acontecendo comigo? E aí, gente, a percepção no campo mental do tipo 9 é que ele está sendo censurado o tempo todo.
E isso vai gerando na cabeça, né, daquela criança, gente, uma confusão, porque ele começa a não entender o que está acontecendo. Poxa, eu falo e faço, não escuto, o outro faz exatamente igual, é ouvido, né? É visto, o que está acontecendo? Isso aí, gente, no campo emocional do tipo 9, acaba gerando aquela sensação de desconsideração, de esquecimento, de pouco valia. E aí ele vai pensar o seguinte: poxa, já que eu não sou valorizado, já que eu não sou visto, não sou reconhecido, quer saber, gente? Eu vou mesmo é ficar quieto, eu vou ficar caladinho, mesmo que eu tiver alguma coisa para falar, não, eu não vou nem falar o que eu penso. E é onde essa criança, né, acaba se omitindo, acaba se negligenciando. Tá ali, ó, numa rodinha de amigos, aquela criança que está um pouco mais quietinha, que está ouvindo mais e falando menos. Porque a experiência que ela teve, a forma com que ela interpretou, é que qualquer coisa que ela fizesse não ia ter valor nenhum. Só que aí acaba gerando uma crença na cabeça dessa criança. Ela começa a acreditar, gente, que como ela não tem valor, é melhor ela ficar quieta para não dar uma confusão, porque vai que ela fala alguma coisa que acaba gerando um conflito, uma confusão, sei lá, com os irmãos, com os amigos. Ah, eu estou mesmo querendo brincar de jogos, mas não, o pessoal está querendo bicicleta, então deixa eu ficar quieto, o que o pessoal decidir eu faço. E é muito frequente, né? É muito frequente essa crença que a criança instalou lá na infância acompanhar esse adulto. E aí, o que começa a fazer, gente? Agora, a vida pessoal, por exemplo, começa a se acomodar, começa a deixar as coisas como estão, sabe? Ah, olha, não adianta eu fazer, não adianta eu falar com as pessoas, porque ninguém dá ouvido. Parece que eles não estão nem aí com o que eu digo. E aí essa pessoa ela vai se anestesiando. Sabe quando fica naquele estado de dormência? Deixa a vida levar, tá tudo bem. A gente olha para o rosto dessa pessoa, realmente não transparece aquela insatisfação. Mas por dentro, gente, ela está insatisfeita sim. Ela só não consegue realizar. Ela só não consegue colocar o ponto de vista dela por conta daquela crença que foi instalada lá na infância. E aí, o que acontece? Agora, na vida adulta, é uma pessoa que vai deixando com que os outros decidam por ela, porque, principalmente quando o tipo 9 quer uma coisa e o outro não quer o mesmo. E aí ele pensa o seguinte: o quê? Tá, na verdade, né? Eu até hoje estava a fim de comer uma pizza, mas meus amigos estão querendo comer churrasco. Eu nem gosto muito de carne, mas vamos, né, gente? O que importa é a amizade. E aí o tipo 9 vai deixando as coisas que ele verdadeiramente quer, começando das pequenas. Imagina as maiores. Principalmente quando ele precisa de se posicionar, quando ele precisa de se decidir, quando ele precisa de falar o que ele pensa, né? E nisso a gente vai percebendo ali, né, o tipo 9 vivendo aquela vida morna, aquela vida sem sentido, sem se investigar o que realmente quer. Muito comum a gente conversar com o tipo 9 e falar: poxa, mas e aí? Quais são os seus planos futuros? O que você está pensando? O que você quer fazer? Nossa, sabe que eu ainda não parei para pensar nisso, não sei o que eu verdadeiramente quero. Porque, gente, falta uma conexão interna, falta aquela vontade de se investigar, de saber o que quer. Porque se tem uma coisa que o tipo 9 não aprendeu, foi brigar pelo que ele verdadeiramente quer. E aí, o que acontece? Lá na vida profissional, gente, é aquela pessoa que às vezes está trabalhando com alguma coisa que não foi ela que escolheu. Às vezes ela está trabalhando numa área porque tem a influência da família, que tem uma empresa naquela área, ou então tem uma influência do amigo que fez uma faculdade e falou: poxa, vamos juntos, você vai gostar desse curso. E aí o tipo 9 vai indo, né? Sendo influenciado pelos outros e vai se acomodando. Ó, já tem gente
se manifestando aqui que está se percebendo no 9. Então, gente, eu costumo dizer que o tipo 9 é um gigante adormecido. Gigante porque tem força, tem energia, é uma pessoa que tem um baita de um potencial, mas que está desperdiçado. Simplesmente porque ele não consegue se conectar com o que ele verdadeiramente quer, se conectar com o que é importante para ele, né? Não consegue, é muito comum nas empresas a gente ver o tipo 9 com dificuldade de se expor, de falar as maravilhas que eles fazem, mas não, ai, ninguém precisa saber que fui eu que fiz isso não, gente, eu não fiz. Tá, não precisa de falar que fui eu. E a gente vai ver o tipo 9 com uma carreira brilhante pela frente, se escondendo ali nos bastidores, sabe? Engolindo muito sapo, deixando as pessoas ir decidindo as coisas por ele, procrastinando situações e atividades importantes, conversas difíceis que precisa de verbalizar, que precisa de posicionar, que precisa mostrar o ponto de vista, a gente vê o tipo 9 se recuando. Gente, quanto mais o tipo 9 recua, mais ele sofre. Porque aí vem aquela sensação de eu quero fazer, mas não consigo. Sabe aquela inércia? Eu sei que eu tenho que ir, mas o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Uma sensação de estar perdido. Bem, tudo isso, gente, foi uma estratégia, né? Que o tipo 9 encontrou lá na infância para se defender nesse mundão. Porque, como a gente disse aqui, a criança, ela não tem essa estrutura emocional. Toda vez que ela se depara com uma dor, toda vez que ela se depara com uma falta, ela precisa se defender. E foi essa estratégia que o tipo 9 encontrou para seguir a vida. Só que agora, gente, esse tipo 9, ele é um adulto. Agora ele pode ir para outros lados, agora ele pode se decidir por ele, agora ele pode enfrentar a vida e deixar todo esse potencial vir à tona. Esse foi o tipo 9, tá? Que tem a sensação, né, de insignificância, de não ser valorizado e vai se anestesiando e deixando as coisas como estão, deixando a vida levar. Muito bem. O último dos ativos aqui que a gente vai encerrar hoje é o tipo 1, gente. Quando a gente fala do tipo 1, aqui nós estamos falando de uma pessoa. Para que o tipo 1 veio na vida, né? Antes disso, um passinho para trás. Aqui a gente está falando de uma pessoa responsável, de uma pessoa organizada, de uma pessoa correta, gosta das coisas com processo, tudo certinho, para saber que vai sair da melhor forma possível. Só que aí a sensação que essa criança teve lá na infância, gente, foi a mesma. Ele não se sentiu valorizado e ele não se sentiu importante em dado momento. E aí, qual foi a estratégia dele encarar esse mundão? Gente, eu vou buscar ser perfeito, eu vou buscar ser correto, porque aí sim eu tenho esse amor de volta. E o tipo 1 vem para a festa da vida para quê? Para nos ensinar, gente, como ter organização no nosso dia a dia, como ter disciplina, porque muitas coisas que a gente quer exigem disciplina, exige foco, exige organização. Quem aqui não quer ter saúde? Quem aqui não quer ter um corpo que a gente possa ter mais energia, né? Que a gente possa ser uma pessoa mais ativo? Para isso precisa de disciplina, porque a gente tem que se alimentar bem, tem que se exercitar, tem que cuidar da saúde. Eu desconheço alguém que consiga fazer isso sem disciplina, sem organização, sem horário. Então, o tipo 1 traz isso para a festa da vida, sabe? É uma pessoa, gente, que está sempre incentivando as pessoas que estão à sua volta a melhorar, a olhar para o que está errado, corrigir, a se aperfeiçoar. Sabe? Aquela pessoa que traz o compromisso, que traz a responsabilidade, a importância de ter responsabilidade no nosso dia a dia. O que aconteceu com essa criança lá na infância? A criança tipo 1, gente, ela era bem peralta, energizada, gostava de brincar. Só que em dado momento,
ela começou a perceber, ela interpretou que toda vez que ela brincava muito, ou que ela exagerava um pouco, começava a gritar, brincava, se sujava, os pais já olhavam meio assim e tolhia aquela criança, exigia daquela criança. E aí ela pensou, opa, peraí, se eu brinco e me sujo, minha mãe não está gostando dessa história, não. Se eu começo a gritar e expressar o que eu estou sentindo, é para eu ficar quieto. Então, eu não estou correspondendo à expectativa dos meus pais. E aí, ela pensa o seguinte, bom, para eu ser valorizada, para eu ser reconhecida, eu preciso de me comportar bem, eu preciso de ser responsável. Então, é aquela criança que não precisa mandar estudar. Ela chega da escola, já pega o seu caderninho, faz a lição de casa, deixa tudo impecável, brinca com seus brinquedinhos ali, deixa tudo organizadinho. Os pais não precisam de ter trabalho com essa criança, porque ela já tem já demonstra aquele bom comportamento. Tudo isso, gente, por quê? Emocionalmente, essa criança sentiu que ela foi muito cobrada, ela se sentiu muito criticada, muito julgada, sabe? Olha, não vai brincar na terra para não sujar essa roupa, come com a boca fechada, cadê a sua lição? E aquela criança, desde muito cedo, como ela foi muito cobrada, ela teve que reagir de uma forma. Ela começou a reprimir todas as necessidades e as vontades dela. Então, aquela pessoa, aquela criança que estava com vontade de chorar, sabe quando engole o choro? E o tipo 1, gente, ele tem a emoção da raiva. A raiva está aqui, ó, na labilidade. Então, aquela pessoa, aquela criancinha que está com raiva, aconteceu alguma coisa, quer chorar, quer gritar, ela segura, reprime toda vontade, toda necessidade. Porque, gente, chorar é feio, gritar é feio, isso não é um bom comportamento. Se eu fizer isso, eu não vou receber o amor dos meus pais. Então, é aquela criança que, desde pequenininha, faz tudo certinho, organiza tudo. Os pais não precisam de ter muito trabalho com ela, porque a crença dela, gente, é que, olha, eu preciso ser correto, eu preciso me comportar bem, eu preciso ser uma criança educada, eu não posso dar trabalho, tem que fazer tudo certinho, porque senão nunca vou ser amada, os meus pais não vão nem olhar para mim. E aí o impacto disso na vida pessoal é que agora esse adulto começa, gente, a olhar para tudo que está em sua volta e querer aperfeiçoar, querer melhorar. É aquela pessoa que quer a perfeição em tudo. Sabe quando tem aquele radarzinho ligado para tudo que pode ser melhor, para tudo que pode ser corrigido, está sempre buscando a perfeição. E isso vai acabar trazendo um excesso de crítica. Porque se uma pessoa que olha sempre para o que pode ser melhorado, para o que ainda não está bom, para o que pode ser aperfeiçoado, gente, essa pessoa é exigente ou não? Essa pessoa é crítica ou não? É muito exigente, é muito crítica, só que não é só com ela. É com ela, é com os outros, é com a sociedade, porque ela acredita que só sendo rígida, né? Só fazendo alguma coisa, só buscando uma forma de ser correta, só buscando uma forma de ser responsável, organizado, é que as pessoas vão valorizar tudo que ela faz. Mas muitas vezes ela acaba caindo na armadilha de ter dificuldade de descansar. O tipo 1, se erra alguma coisa, ele se sente que, olha, eu vou morrer, porque eu errei, eu não posso errar. Eu não posso ser imperfeito. Eu não posso me permitir a divertir. Eu preciso de trabalhar, porque, gente, divertir é para quem é preguiçoso. Divertir é para quem não tem responsabilidade. E aí acaba sendo uma pessoa muito crítica, né? Acaba sendo pesado para quem é e para quem está ao seu lado. Porque tudo que ele sente, ele contém. Está com raiva? Contém.
Está com vontade de expor, de falar alguma coisa? Contém. Está com vontade de dar um abraço? Não. Eu não posso sair abraçando todo mundo. O que as pessoas vão pensar de mim? Então, gente, a pessoa que está assim, ó, vigilante o tempo todo. Lá na vida profissional, não vai ser muito diferente, não. Na vida profissional, vai ter uma dificuldade de lidar com os erros das outras pessoas. Combinou uma reunião que era para começar às 8 horas, deu 8h10, tranca a porta, porque se eu combinei às 8, 8 é 8, não é 8h10. Então, é uma pessoa muito rígida, né? Vai ter dificuldade de repente, precisar de agir no improviso. Combinou de um jeito, saiu de outro. Como assim? Eu não avisei que a gente tinha horário para isso? Então, uma certa rigidez, né? Algo bem pesado. E aí, gente, se aprendeu a fazer uma coisa, e aí no meio do caminho precisa de mudar, vamos supor, está todo mundo aqui trabalhando junto, mudou o sistema da nossa empresa. Aí, gente, o tipo 1 vai falar assim, como assim mudou? Mas a gente sempre fez desse jeito, vai fazer diferente agora por quê? Sabe, essa dificuldade de começar de novo, essa dificuldade de flexibilizar, essa dificuldade até, gente, de elogiar o trabalho do outro. Porque para ele ainda não está bom, a régua é muito alta, então a cobrança é alta também. Tudo isso, gente, porque lá na infância, se ele não fizesse tudo bem feito, se ele não fizesse, se ele não tivesse um bom comportamento, se ele não fosse um exemplo, ele não seria amado. E aqui, gente, vale a pena a gente olhar para todos os perfis com muita empatia, com muita compaixão. Porque assim como o tipo 1, o tipo 9, o tipo 8, todos os perfis tiveram uma ferida na infância. E essa ferida, gente, ela nos acompanha até hoje. É como se a gente machucasse o braço, a gente arranha o braço, dá aquela casquinha, e toda vez que a gente encosta o braço em algum lugar, que a casquinha sai e fala, ui, que dor! Isso é o que a gente sente toda vez que aquela nossa crença, né, que foi instalada lá na infância, volta. Por isso que o tipo 1 faz tudo certinho, gente, porque ele acredita que ele só vai ser valorizado, que ele só vai ser visto se ele for muito responsável, se ele for muito correto. O tipo 9, ele engole muito sapo, ele vai deixando a vida levar, porque ele acredita que se ele se posicionar, vai gerar uma confusão, as pessoas não vão valorizar ele. Por isso que o tipo 8 acredita que tem que ser forte, sim, tem que ir para a vida com força, com responsabilidade, com comando, porque senão as pessoas vão fazer ele de bobo, e aí ele vai ser desvalorizado, ele vai ser reconhecido por quem ele verdadeiramente é. Fato é, gente, que todos nós carregamos uma ferida. E a gente não consegue curar o que a gente não conhece. O intuito da gente conhecer, né, qual é a ferida que está por trás de cada perfil, voltando lá no começo da história, é para a gente olhar para aquela criança, reconhecer que ela tem uma dor, reconhecer que aquela criança faz parte do adulto que nós somos hoje. Não tem como simplesmente eu apagar a história da minha vida. Nós não somos a nossa história, né? Nós somos o que a gente percebeu dessa história. O Eneagrama, como eu disse, é uma máquina do tempo, porque a gente olha para aquela criança que ficou ferida lá na estrada, a gente tem o poder de se reconectar com ela, fazer as pazes com aquela criança, pegar na mãozinha dela e fazer uma pergunta. E se a criança que você foi um dia viesse te visitar hoje? Será que ela se reconheceria nesse adulto que você se tornou? É verdade, Aline. Essa talvez é a grande pergunta que todos nós precisamos fazer para a nossa jornada. Né? O objetivo da gente estar aqui conversando com vocês sobre essas estratégias é que o único caminho para que você consiga ressignificar comportamentos negativos hoje é explicar
e acolher essa criança e decidir junto com ela, porque lá ela é a que tem maior proximidade do que você é em essência. Então, entender o que isso, como é que você faz isso, e é como o Eneagrama nos ajuda, nos mostrando o mapa, o caminho, a trilha, aonde eu deixei essa criança, como é que eu faço para resgatá-la. Esse é o caminho que mais facilmente vai nos ajudar a ressignificar nossos comportamentos que têm atrapalhado a nossa vida. Gente, sinceramente, quantas vezes a gente perde para nós mesmos sendo agressivos? Essa turma que nós falamos hoje, que é a turma dos físicos, dos instintivos, quantas vezes nós perdemos para nós mesmos, sendo agressivos, afastando quem a gente ama, nos sobrecarregando, querendo ser a última palavra, deixando de nos posicionar com excesso de rigidez e inflexibilidade. Quantas vezes nós perdemos para nós mesmos e nós vamos continuar sendo assim? A vida nos convida o tempo todo a pensar quem nós somos. E tem aí, não é, Aline, um convite a refletir sobre uma música linda e que nos ajuda nessa jornada. Inclusive, o Flávio colocou aqui no chat para gente, olha, recomendo uma música, e é essa música que nós vamos colocar, Flávio. É o seguinte, gente, peço a vocês, quem puder ficar aqui mais 3 minutinhos para ouvir essa música, mas não com os ouvidos, tá? Ouçam essa música com o coração. Quem quiser fechar os olhos, né, e sentir essa música, melhor ainda. Vamos lá, gente. E, Aline, lembrando que amanhã, às 20 horas, nós vamos estar com a sala aberta falando das 3 crianças emocionais, das 3 estratégias construídas por essa criança, do reflexo dessas estratégias na vida pessoal e na vida profissional. Como os emocionais interpretam, veem, pensam e sentem o mundo e os desafios que ele tem no dia a dia. Então, amanhã, nosso encontro aqui é às 20 horas. A criança que fui um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. A criança que fui um dia hoje veio me visitar. Em qual mentira por aí que a gente se perdeu? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério, e ela representa tudo que eu quis ser um dia, mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença, simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser.
Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser. De ser o que você quiser. Pessoal, vamos fazer uma foto? Quem aqui pode abrir as câmeras para a gente fazer uma foto, registrar esse nosso momento aqui? Vamos lá. Espera mais alguém aqui para abrir. Olha, a Valesca está ali, ó, firme e forte na atividade dela. Ó, gostei disso, hein, Valesca? Muito bem. Então, vamos lá. O pessoal está abrindo aqui, vamos fazer essa foto. Depois nós vamos colocar lá no nosso Instagram, tá? Para quem ainda não segue, enneagrama.fractal. Sigam lá, nós temos vários vídeos, vários conteúdos. Vai ser um prazer ter vocês conosco lá também. Então, agora, sorrisão para a gente fazer essa foto. Mais uma. Aê, pessoal, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, por ter investido esse tempo em vocês. E quem aqui, ó, convive com alguém que é mais emocional, com quem é das conexões, faço convite para essa pessoa, lá no nosso Instagram, tem um link na bio, é só entrar, se inscrever para vocês poderem participar conosco amanhã. Kleber, eu quero te ver aqui amanhã, tá? Como um bom emocional, tá bem? Tem muitas pessoas aqui, deixa eu ver se eu reconheço mais algum emocional, mas amanhã vamos falar sobre os emocionais e na sexta, para fechar com chave de ouro, vamos falar da tríade dos mentais. Tá ok, pessoal? Convite feito, muito obrigada, ótima noite para vocês, espero vocês amanhã, hein? Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até Tchau, amanhã. tchau, muito obrigado, viu? Obrigada, Boa noite. Kleber. Tchau, Tiago. Obrigada, Tchau, Sandra. Carol. Obrigada, Saudade de Valesca. tu. Beijo, Ioná. Bom lhe ver. Márcia, obrigada por vocês estarem aqui. Maria Helena, querida, Djani, obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.